Olá, boa noite. Estamos ao vivo, começando a nossa transmissão, guardando aí alguns minutinhos para a gente começar. Já já eu te chamo, Caio. Bom tê-los aqui com a gente. Espero que todos estejam bem. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Se puder dar um retorno aí, mandar uma mensagem. Estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, tá aí Valquíria, Rose, Carol. Caio já tá por aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir, João? Sim, obrigado. Maravilha, Irmã Penha, Calebão tá entrando aí. Muito bom tê-los aqui com a gente. Chamar o Caio, a gente já começa. Irmã Penha, boa noite, Carol, um abraço para a família aí. Irmã Maria, da Wilson e Rodrigo. Simone, quanto tempo, Simone? Saudades. Um abraço à família. Rose, Deus abençoe, Rose. Gonzaga, todo mundo aí. Maravilha. Então vamos lá, né? Eu quero ler, antes de chamar o Caio, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero ler o Salmo, o Salmo de número, que eu separei aqui, o Salmo de número 103. Salmo 103. Já vamos começar aqui, nós vamos ler o Salmo e eu te chamo já, Caio, para a gente cantar duas canções, duas músicas, dois hinos. Quem tá aí? Alex e Michele, sejam bem-vindos, bom tê-los com a gente. Saudade de vocês, hein? Como que vocês estão? Um abraço para a família. Maravilha. Alexander. Diz assim, Salmo de número 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de todos nós as transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe que todos somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. A sua justiça com os filhos dos seus filhos, né? Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como o rei domina sobre tudo o que existe. Ele é soberano. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor.
Amém? Eu quero chamar aqui, para orar, eu vou chamar aqui você, só um minutinho, eu quero chamar alguém que está aqui para orar com a gente, tá? Eu vou lhe chamar, já já eu te chamo, Caio. Eu vou chamar aqui, deixa eu ver quem que eu vou chamar. A irmã Valquíria. Irmã Valquíria, eu vou te convidar aqui. Eu vou convidar você aqui, Valquíria, tá bom? Para você fazer uma oração, tá? Deixa eu convidar você aqui, só um minutinho da nossa interatividade aqui. Quero convidar aqui a irmã Valquíria para fazer uma oração. Estou te chamando aqui, irmã Valquíria. Pode ser você fazer uma oração com a gente aqui. Vamos ver se ela está entrando aqui, aguardando o sinal. Aí. Tudo bem, minha irmã? Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Vamos orar. Vai ser bom você estar com a gente, que você fizesse uma oração de louvor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito de benefícios na nossa vida. Amém. Ó Deus querido, Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos por todas as bênçãos, por todo o cuidado, por cada dia que o Senhor está conosco. Senhor, te agradecemos por este momento que agora refletiremos na sua palavra, que ouviremos o louvor e estamos juntos lá em comunhão na tua presença. Que, Senhor, este momento seja agradável, Senhor, diante de ti, e que a nossa adoração seja cheia diante do teu altar. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, minha irmã? Ok, agora nós vamos chamar o Caio. Caio, onde que você está, Caio? Está aqui o Caio, vamos lá. Caio. E assim nós vamos interagindo e vocês vão participando também aqui comigo. Graças a Deus. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos louvar a Deus? Tá, estão ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tá. É uma música Tu És Soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande leva-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
Ave, a ti. Tu és tremendo. Amém. Bem, a próxima é Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Amém. Maravilha, muito bom, cara. Deus te abençoe. Dois cânticos maravilhosos que expressam a soberania de Deus, né? Que é soberano sobre todas as coisas. E esse Deus maior, nosso Deus, nome precioso, na qual nós cremos. E adoramos e nos rendemos totalmente a seus pés. Fica na paz, viu, querido? Deus te abençoe. Você também. Quero pedir ao nosso irmão Amaral, está aí presente? Vou chamar aqui a Eva. Amaral, você pode fazer uma oração com a gente, irmão? Vou lhe convidar aqui. Irmão Amaral. Presbítero Amaral, cadê? Sumiu? Não, tá aqui. Maravilha. Oi, sou eu que tô. Então vai ser você, presente. Então tá bom. Vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento que estamos reunidos para te louvar, para ouvir a sua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. E através de Cristo Jesus, Senhor, nós podemos te buscar. Aceita, Senhor Deus, nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Fale aos nossos corações, Pai. Seja com cada um de nós, com todo o seu povo espalhado por este mundo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, abençoe o pastor que vai estar trazendo a meditação. Dê sabedoria a ele, Senhor Deus. E obrigado, a Deus, pelo Caio, que está sempre disposto a estar te louvando, Senhor Deus, tocando, cantando. Muito obrigado pela vida do Caio, Pai. Continua abençoando ele. Em nome de Jesus, Pai, peço a sua bênção sobre todo o teu povo. Amém. Amém. Obrigado, irmã Eva. Deus abençoe. Amém. Muito bom, queridos, vê-los aqui todos. Hoje eu quero continuar conversando e refletindo sobre a perspectiva da situação a qual nós vivemos
mais a perspectiva de Cristo, né? Domingo passado nós começamos a meditar e refletir sobre a situação do coronavírus e Cristo. E aí nós trouxemos a perspectiva do compartilhamento, de compreender que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nenhuma situação, nenhuma circunstância de sofrimento, de morte, fome, nudez, nada pode nos separar dele. Eu espero que todos vocês estejam bem, que espiritualmente vocês estejam fortalecidos, mesmo com a igreja sendo impedida de realizar suas atividades, que o Espírito Santo de Deus continue animando, fortalecendo, que a palavra de Deus, que a voz de Deus para nós, a sua revelação, possa continuar nutrindo o seu coração, nutrindo a sua alma, fortalecendo a sua esperança e fazendo com que você se torne um cristão mais atuante, mais ativo. Ontem nós tivemos foi um dia muito renovador, muito inspirador e muito importante para nossas vidas. Ontem a IPB fez uma live, foi muito boa. Se você teve a oportunidade de ver, se não, convido você a estar lá no YouTube, dá para rever, e onde nós tivemos justamente vários pastores, líderes, músicos, tivemos pessoas de vários lugares do Brasil, a nossa igreja se conectando aí, mostrando justamente essa perspectiva de que o templo está fechado, mas a missão da igreja continua sendo ativa, a missão da igreja não mudou, a missão da igreja continua sendo anunciar o evangelho, acompanhar o contexto e o cenário cultural onde nós estamos inseridos e continuar demonstrando o amor de Cristo, porque é o amor de Cristo quem nos sustenta. E é sobre esse amor que eu quero conversar hoje, sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Espero que o seu coração esteja animado, esteja aí com a esperança de que esses breves dias passarão e nós continuaremos lidando com o que tiver que ser lidado, com os protocolos que tiverem que ser feitos, mas o nosso coração vai estar bem, nós vamos estar bem internamente, a nossa mente vai estar bem para continuar sendo um servo de Deus atuante, um servo de Deus que continua sinalizando o reino de Deus aqui na terra, independente das circunstâncias. Quero ressaltar também o forte trabalho que as irmãs da nossa igreja e das igrejas têm feito, da Sinodal, justamente demonstrando essa atividade, essa posição ativa de continuar atuando, se importando. Cada vez mais, queridos, nós vamos ter que ser uma igreja que cuida do outro, que cuida, que procura saber como que o outro está, que procura saber como que os irmãos estão, que procura saber como que o meu vizinho está. Cada vez mais nós vamos ser uma igreja para fora, uma igreja onde nós vamos demonstrar esse cuidado integral, esse cuidado intenso, Pastorear é isso, e a responsabilidade não é apenas de algumas pessoas, mas de todos nós. A igreja está sendo desafiada a cumprir o seu sacerdócio, o seu papel, mesmo com todas essas questões que nós enfrentamos. Então, o texto que eu escolhi, eu vou continuar na mesma perspectiva do texto lá do John Piper. Inclusive, eu recomendo você a ler, é um livreto muito gostoso de ler, Coronavírus e Cristo, onde ele traz a perspectiva de Deus a partir das Escrituras, a partir da experiência pessoal dele sobre a soberania de Deus, que é um tema, você já deve ter ouvido várias pregações, palestras, a própria palavra de Deus falando sobre isso, é um tema muito conhecido, muito falado, mas muito importante ser compreendido na sua totalidade. Então, eu quero ler o versículo 20 e 21, Ruth, capítulo 1, 20 e 21, que é um texto que fala justamente dessa... O livro de Ruth, na verdade, é um livro que demonstra a soberania de Deus.
Não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia tem 2 livros que trazem o nome de mulheres, Ruth e Esther. E tem uma razão de ser, né? No caso de Ruth, nós temos aí todo o enredo, toda a narrativa de Ruth sendo resgatada por Boaz, representando aí justamente, né, essa questão do resgate. Assim como Deus nos resgatou de um estado de morte, de perdição, Boaz também vai lá e resgata Ruth, mas não foi um resgate apenas porque ela poderia ficar sozinha, sem casar, não, tem toda uma razão de ser, né? Aliás, essa soberania de Deus começa quando Ruth decide seguir o Deus Todo-Poderoso de Israel. Ela larga o seu Deus de Moabe, ela larga as suas práticas pagãs e ela passa agora a adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela segue Noemi, volta, vai para Belém, né, Judá, e aí tem todo o desenrolar da história. Então, esse é um texto que nos ajuda a compreender a dimensão da soberania de Deus, a perceber que Deus está conduzindo toda a história. Por que eu estou falando isso? Porque se você acompanhar no primeiro capítulo do livro de Mateus, quando tem a narrativa da genealogia de Jesus Cristo de Nazaré, a gente percebe que a linhagem de Davi, a qual veio o Filho de Deus, né, está ligada diretamente com a história de Ruth e de Boaz, né? Lá no primeiro capítulo tem a narrativa, o nome lá daqueles que foram os ancestrais, os descendentes do Filho de Deus. Ou seja, se por um acaso Ruth não tivesse se convertido ao Deus Todo-Poderoso de Israel, ido com a sua sogra, né, para Belém, talvez o Cristo não teria vindo ao mundo. Talvez, se. É uma condicional, se. Mas isso não aconteceu. Então a história de Ruth é muito importante para que a gente compreenda como Deus vai trabalhando na vida de pessoas, unindo e aproximando pessoas, para que eles possam justamente sinalizar a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Portanto, o Antigo Testamento aqui, no livro de Ruth, está apontando para o Messias, para o Filho de Deus, né? Então, o capítulo 1, você já conhece a história de Ruth, sabe da importância da história de Ruth, do que aconteceu. E no versículo 20 e 21 do primeiro capítulo, fala assim: o Todo-Poderoso trouxe minha vida, ou tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Essa é uma fala de Noemi, né? Essa é uma fala de Noemi. Você sabe que Noemi sai justamente com Elimeleque de Belém, porque eles estavam vivendo uma situação de escassez, de fome, de seca, e eles, com a expectativa de que as coisas melhorassem, eles vão lá para Moabe. Mas as coisas pioram, né? Só vai piorando. Os filhos, eles morrem, o Elimeleque morre, os filhos morrem, Noemi fica desesperada. E ela tem essa queixa, esse ressentimento, esse sentimento ruim com relação a Deus, como se Deus tivesse tornado a vida dela sem graça, como ela diz aqui: o Todo-Poderoso trouxe-me desgraça. Né? Talvez alguns possam olhar para o atual cenário ao qual vivemos hoje e pensar assim: poxa, se Deus continua conduzindo a história do seu povo, continua conduzindo a humanidade, por que Deus permitiu, né, essa desgraça do Covid sobre o mundo, tirando vidas, fazendo com que as pessoas fiquem em pânico, fazendo com que as pessoas fiquem numa situação difícil financeiramente? Por quê? Talvez venha na mente das pessoas essa pergunta: por que Deus permite esse tipo de coisa? Tá? Então, quando Ruth, ou quando Noemi, melhor dizendo, expressa esse sentimento em relação a Deus, quando ela diz assim: poxa, ele tornou a minha vida muito amarga, muito ruim, né? O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que ela não estava mentindo, ela não estava exagerando, ela não estava acusando Deus, ela estava falando de algo que estava dentro do seu coração, da sua mente.
Mas tem uma coisa que o John Piper fala sobre essa perspectiva do cristão passar por dias difíceis, dias de tormenta. Ele chama da providência agridoce de Deus, ou seja, nós não podemos depreciar os caminhos de Deus. Ali ela está fazendo justamente, ela está descrevendo como ela está se sentindo, né? Mas essa providência agridoce de Deus é justamente a compreensão de que nós, embora estejamos, como diz lá 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, embora estejamos entristecidos, amargurados, decepcionados, adoecidos, embora nós estejamos assim, aqueles que seguem a Jesus Cristo devem ter uma postura de alegria. O texto diz, entristecidos, Paulo diz, né? Entristecidos, mas sempre alegres. Olha o contraste. Ou seja, ele fala dessa providência agridoce. O agridoce é essa mistura, né? Você não sabe se é salgado, se é doce. É o que a gente vive agora. A gente não está totalmente numa situação aí de sofrimento, mas tem dias difíceis, mas também tem alegria, tem momentos bons, tem pessoas nascendo, tem pessoas falecendo, mas tem muita gente nascendo, tem muita coisa boa acontecendo, essa providência de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da humanidade. Resumo, a soberania de Deus, que poderia aplacar ou destruir ou minimizar ou acabar com esse coronavírus, com essa pandemia, mesmo Deus não fazendo isso, é a mesma soberania que sustenta a minha vida e a sua vida. É a mesma soberania que sustenta a nossa alma durante esses dias. A soberania que poderia acabar com a crise do coronavírus é a mesma soberania que sustenta a nossa alma durante esse tempo, né? Porque ainda que estejamos entristecidos, ainda que estejamos sendo tentados a viver um momento de lamentação, ainda que entristeça, ainda que traga pesar, preocupação, nós podemos confiar plenamente de que Deus vai continuar com a gente durante esse tempo, independente de como será a vida daqui para frente. Ontem eu estava vendo justamente um pastor falando, um pastor muito conhecido, um amigo meu, falando sobre, na live, né, falando sobre essa questão da nova normalidade, de como a igreja vai ser afetada. Os irmãos perguntam, e aí, pastor, como é que vai ser agora? Eu não sei, queridos, mas de uma coisa eu sei, Deus vai continuar nos sustentando daqui para frente. Não sei como é que vai ser o cenário, como é que a gente vai fazer, como que as nossas relações vão se dar, como que a gente vai reaprender a conviver com máscaras, sem contato físico, sem aproximação. Mas de uma coisa eu posso dizer, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, continuará sendo o nosso sustentador e continuará com a gente durante esses dias. Isso eu tenho certeza. Portanto, essa soberania de Deus é o que o profeta Isaías, lá no capítulo 46, eu quero ler com vocês aqui também, esse versículo, do 9 ao 10, vai dizer sobre a essência dessa soberania de Deus, né? O que é que isso significa para o profeta? Ele diz, eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas, ainda que não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Deus é soberano, ele poderia fazer coisas, né, maravilhosas. No caso, de forma muito simples, ele poderia ter impedido toda essa situação de acontecer. Ele é Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas, mas ele não fez. Mas assim, nós podemos continuar confiando que, mesmo pelo fato
de nós não sabermos as razões claras dele não ter impedido dessa peste ser assolada sobre o mundo e atingir todos nós, nós podemos ainda continuar confiando que ele estará conosco, né? Então, se Deus é esse Deus que está no controle, na condução, comandando todas as coisas, a Bíblia nos assegura, né? Diante de eventos tão difíceis que homens de Deus, mulheres de Deus passaram, nós podemos aqui listar, por exemplo, essa questão do sofrimento, por exemplo, de Jó, o que Jó aprendeu de forma difícil, dolorosa na sua experiência de vida. O que foi que Jó aprendeu? Ele disse assim: olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse reconhecimento de Jó veio depois de toda a sua experiência de dor, de sofrimento, de tristeza, mas de compreender que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nada pode ser frustrado. A própria experiência do Nabucodonosor também, né, que teve a experiência de aprender em meio à humilhação, ao sofrimento, né? Poderíamos destacar, como está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 35, diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com todo o exército dos céus, moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Né? Essa foi a perspectiva de Nabucodonosor, né? Diante da humilhação misericordiosa que ele passou, né? O salmista também diz, né? Tudo quanto aprouve ao Senhor, Salmo 135:6 diz: ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os seus abismos. E o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 1:11 que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Portanto, o coronavírus está dentro da vontade do Senhor. Todas as coisas. A pergunta que nós deveríamos fazer é: mas o que é que significa todas as coisas? O texto lá não diz assim, alguma coisinha. Não, mas diz todas as coisas. Conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas. Né? Em outras palavras, nós poderíamos dizer: a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal. Deus está conduzindo todo o universo. Ele tem domínio absoluto. Ele tem domínio sobre o vento, tem domínio sobre a chuva, sobre os raios, sobre as pestes, sobre os vermes, sobre os vírus, sobre os pardais. A gente vai acompanhando no Antigo Testamento, nós vamos percebendo nos textos que falam sobre os peixes do mar, né, sobre a grama, sobre a fome, sobre a escassez, sobre as portas das prisões, sobre a cegueira, tudo, sobre as doenças, sobre as enfermidades. Ele tem domínio sobre todas as coisas, né? Então, ele está justamente ele tem domínio sobre as nações, né? Ele governa todas as nações, ele governa tudo, querido, tudo. Nós não podemos dissociar a nossa história dos acontecimentos e da ação de Deus. Ele está governando tudo, não é verdade? Ele governa todas as coisas. Então, diante dessa perspectiva, nós podemos ter uma reação de viver uma época pensando assim: poxa, mas Deus poderia pensar diferente, Deus poderia agir diferente, eu estou me sentindo que Deus está abandonando a humanidade, que Deus está sendo muito mal, que Deus está sendo isso, que Deus está sendo aquilo, que Deus está pesando a mão, que Deus está castigando. Não, querido. Ele continua sendo Deus, ele continua no controle. O Senhor Deus está controlando, conduzindo todas as coisas, né? Não há nada fora das suas mãos. O que ele requer de nós é justamente que nós confiemos plenamente nele. E outra coisa, a vida e a morte está sob o domínio dele. Cada ar que nós respiramos, cada ar da minha respiração, cada ar que eu dou, cada ar que eu respiro, é uma demonstração da presente graça dele na minha vida. Cada batida do meu e do seu coração, olha, né, imerecida. As batidas do nosso coração, elas são imerecidas. Mas só se eu pensar, né, quem é da área da saúde vai imaginar isso.
Quando o coração para de bater, ali acabou. Mas cada batida do nosso coração é uma dádiva de Deus. A vida e a morte estão, em última instância, nas mãos de Deus. É Ele que tem o domínio sobre todas as coisas, né? Portanto, nós precisamos sim refletir sobre esse nosso futuro. Como será daqui para frente? Com o coronavírus. Precisamos olhar claramente para isso. Como será? Situação de risco, né? Como vamos sair agora de casa para levar nossos filhos para a escola? Como será que vão sair de casa para retornar ao trabalho, para conseguir um trabalho, para poder voltar minimamente às nossas atividades? Aí o texto do pastor Tiago, de Tiago, vem como uma luva para todos nós. Nós que tínhamos, né? Tiago 4,15. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Antes tínhamos uma vida, talvez Deus queira nos ensinar isso. Antes tínhamos uma vida tão planejadinha, achando que nós estávamos sob o controle de todas as coisas. Deus provou que não. Né? Nós não temos o controle sobre todas as coisas. Ele sim tem o controle. Até agora, a nossa agenda dos nossos dias, né? Se pensarmos aí em um planejamento, as pessoas são mais sistemáticas, que têm aquele planejamento mais sistemático de como fazer, tudo está sendo frustrado. Basta cada dia o seu próprio mal, vivermos um dia de cada vez. Vivermos um dia de cada vez. Talvez isso aplaque a sua ansiedade, a minha ansiedade. Basta o dia de hoje, vamos pensar no dia de hoje. Porque amanhã a gente não sabe como é que a gente vai estar. Aliás, aqui alguns minutos não sabemos. Se Deus quiser, fazemos isso, faremos isso ou aquilo, se Deus quiser. Se Ele quiser, viveremos. Caso contrário, não. Né? Agora, diante dessa perspectiva, eu quero trazer justamente a perspectiva do reino a qual nós fazemos parte. Se Deus é soberano, e nós cremos nisso, Deus é soberano sobre todas as coisas, qual reino nós fazemos parte? Nós não somos desse mundo. O nosso reino é celestial. O nosso reino é celestial. Então, há uma perspectiva nova e diferente da parte de Deus para aqueles que fazem parte do reino celestial. Esse rei, que é o nosso Deus, ele é um rei bondoso, é um reino doce. O reino do mundo é um reino amargo. Lembra lá da postura de Noemi? Uma postura amarga com relação a Deus, porque Deus tirou a vida do seu esposo e dos seus filhos e deixou ela sozinha. Ali é a perspectiva do mundo. A perspectiva do reino do mundo é a perspectiva amarga. É uma perspectiva enfadonha, é uma perspectiva ruim, é uma perspectiva materialista, é uma perspectiva que nos coloca no plano aqui da terra, das coisas terrenas. Essa é a perspectiva e a lógica do reino do mundo. Mas no reino de Deus há um rei que é doce, que é maravilhoso. Por isso que o John Piper vai falar dessa providência agridoce de Deus, que é justamente a gente perceber o quanto de doçura vem da parte de Deus para com as nossas vidas em meio a esse caos amargo do nosso dia a dia, do nosso enfrentamento diário, né? Então, diante dessa perspectiva de entendermos que Deus é um Deus doce, é um reino doce, é um rei soberano, mas doce, um rei que está preocupado com o nosso bem, que é diferente do que o inimigo, o que Satanás pensa com relação à nossa vida, né? Nós podemos pensar, poxa, esse reino de Deus tem notícia boa. Deus reina sobre a nossa vida. Deus reina sobre a nossa casa. Deus é santo, Deus é justo. Essa é a perspectiva do reino bom, doce e maravilhoso de Deus. É um rei bom, ele é sábio, né? Ele tem sabedoria, tem entendimento, ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer lá
em Romanos que a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? Efésios 3:10 diz, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais. Essa é a perspectiva do reino de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem conhecimento, ele tem largura, ele sabe até quando nós vamos ter que lidar com essa situação do coronavírus. Ele sabe. Ele já tem as estratégias e os meios e os planos para com a humanidade. Então, queridos, diante dessa perspectiva, o que é que nos resta fazer de forma prática? Nos resta olhar para a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, e confiar em seu Filho. Olha, imagina, Deus enviou Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados. E tudo isso tem a ver com o coronavírus. Lá na eternidade, quando Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus para morrer por mim, por você, pelos pecadores, tem tudo a ver com essa situação que nós vivemos hoje. Tem tudo a ver. Né? Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus que está preocupado de trazer a compreensão e a consciência de que a humanidade, que as pessoas precisam se render ao único Rei, ao Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Talvez nós tenhamos, sim, trilhado uma busca intensa de viver mais sobre a dimensão do reino do mundo, destronando Deus, colocando as coisas que não são de Deus. E talvez Deus tenha pensado, né? E aí fazemos aí a associação e a ligação com aquilo que aconteceu na época do povo que estavam distante dos propósitos de Deus na época de Noé. Talvez sim Deus tenha pensado, esses meus filhos precisam adorar, reconhecer que eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, né? Essa palavra sobre todas as coisas é muito importante, né? Olha o que diz, por exemplo, Romanos 8:32. Aquele que não poupou, olha que lindo, que maravilhoso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que ele não dará todas as coisas de forma graciosa? O que é que isso significa, né? Romanos 8:32. O que é que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer ali? Isso significa que Deus, né, que a vontade de Deus de enviar o seu único filho para morrer, para ser crucificado na cruz, é a sua pública declaração de que ele usará durante toda a nossa existência aqui na terra a sua soberania para nos dar todas as coisas. Nos dá livramento, nos dá providência, nos dá segurança e confiança para passar por momentos difíceis e de adversidades. Ou seja, o que vai nos garantir passar por esses dias difíceis de forma objetiva é sabermos que nós estamos garantidos e seguros e protegidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do seu Filho. Isso é o que me conforta. O que me conforta não é saber que logo mais, daqui a alguns dias, alguns meses, nós vamos ter uma vacina. Isso me conforta também, uma medicação que ajude a parar o progresso dessa enfermidade. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o que me traz mais conforto é de saber, quando eu olho para Jesus Cristo, e que o sangue dele foi derramado naquela cruz do Calvário, saber que Deus se moveu, como diz lá em Romanos, né, que eu acabei de ler. Deus se moveu de tal forma, né, não poupando o sofrimento do seu filho, para que todos nós, né, e se entregou por todos nós, para que nós, de forma graciosa tivéssemos todas as coisas, inclusive nesses dias atuais que vivemos esses dias de sofrimento.
É o sangue de Jesus Cristo que nos assegura isso. Portanto, confiemos. Confiemos. E a outra segurança que nos dá é que ele continua no livro de Romanos falando dessa perspectiva. Olha, todas as coisas ele vai te dar. Todas as coisas. E mais, ele diz assim, olha, não pense que você vai se desligar e se separar do Senhor, de Jesus Cristo, e será meramente um sofrimento, uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, uma fome, um coronavírus, uma peste, uma doença, uma enfermidade, uma falta de emprego, uma falta de alegria, de vitalidade cristã, de vitalidade na sua vida de espiritualidade. Não vai ser isso que vai separar. Não meça o seu estado emocional dizendo assim, agora Deus largou a gente de mão aqui, eu estou me sentindo um nada, eu estou me sentindo tão mal, parece que Deus me largou. Não creia nisso, Deus não largou de você, querido. Nada pode nos separar dele. Nem mesmo essa quantidade de dias que estamos tendo separados uns dos outros pode ser motivo para você dizer assim, Deus não é mais comigo, eu não sou mais com ele. Não, queridos, não entre nessa. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É sobre essa perspectiva do sangue do Cordeiro que me fortalece e me ajuda a compreender que eu tenho que sair dessa situação mais fortalecido do que aqueles que não compreendem a dimensão do Evangelho da graça de Deus. Então nós não podemos nos desanimar, queridos. Volte para a palavra de Deus é a voz de Deus comunicando a sua palavra. A palavra de Deus, quando nós lemos, ela tem o poder de vivificar, de fortalecer, de animar a nossa fé, de trazer a perspectiva de que nós vivemos de fé em fé. Como o salmista diz, nós vamos indo de força em força. É a fé e de força em força. O que mais importa diante da perspectiva da nossa caminhada cristã é a gente compreender a dimensão do amor, da esperança, da fé. Não pense que fomos entregues à morte continuamente. Ontem teve uma notícia, né? Ontem, estou perdendo a noção dos dias, tá? Hoje é domingo, ontem foi sábado, foi ontem, acho que foi sexta. A marca de muitos milhões, de muitas mortes, né? No Brasil. Você deve ter visto isso. Eu não quero focar nisso, mas eu estava pensando assim, a humanidade foi entregue à morte. Meu Deus, quantas pessoas. Eu não sei você, mas quando eu escuto que alguém partiu, meu coração eu fico muito, muito mal. E principalmente sabendo, quando é um cristão, a gente sabe né? A gente fica é sempre ruim, mas tem aquele conforto. Mas quando é alguém que a gente sabe que não teve uma caminhada com Cristo, mas mesmo assim nós não fomos entregues, é o que diz lá Romanos. Nós não fomos entregues à morte continuamente. Isso significa que todas as coisas que Deus nos dará a mim e a você, porque Ele não poupou Jesus Cristo de morrer por nós. Inclui, sabe o quê? Isso aqui para mim é fantástico. Se guardar de tudo que eu falei aqui, ou se você entrou agora, ou se você está aí desde o começo, mas se você guardar isso, para mim, o objetivo foi alcançado dessa nossa comunicação aqui. Olha só, nós não fomos entregues à morte continuamente. O que é que isso significa? Significa que todas as coisas que Deus nos dará, porque Ele não poupou o seu Filho Jesus Cristo de morrer por nós, inclui uma coisa básica que a igreja do Senhor Jesus precisa compreender isso, se apegar a essa palavra. É de que isso inclui também de que Ele trará a segurança necessária para cada um de nós. E para aqueles que estão enfrentando dias difíceis, com seus entes queridos partindo. Inclui nos trazer insegurança pela morte. Mesmo aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sofrendo, eles podem
compreender a dimensão da segurança. O que foi nos tirado? A segurança. Antes, até final de fevereiro, início de março, eu e você, nós tínhamos um chão onde nós pisávamos, literalmente, era um chão seguro. Eu tinha um trabalho, recebia no final do mês, tinha a minha vida, minhas coisas, perspectiva da minha aposentadoria, meus filhos na escola, isso, aquilo, minha vida ali normal, era segurança. Começo de março, com o anúncio da quarentena, foi nos tirar dessa segurança. Não temos mais uma segurança na área da saúde, não temos mais uma segurança quanto ao cenário econômico, quanto ao cenário político. Vivemos dias, em busca de notícias e procurando caminhos como o que vai ser agora. Foi nos tirar da segurança. Mas a soberania de Deus atua justamente nessa perspectiva, de trazer a mim e a você a segurança. Nós estamos seguros, queridos. Você está seguro. Você pode passar por esse momento em segurança. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Já indo para o final, nosso tempo está quase terminando, eu quero falar só mais duas coisas para terminar. Na verdade, eu vou pular aqui, senão não vai dar tempo. Eu ia falar justamente da perspectiva de que o Satanás, o diabo, intenta o mal sobre a nossa vida, mas Deus intenta o bem. Ou seja, quando lembramos, Deus usou, por exemplo, na história de José lá do Egito, Deus não transformou, às vezes a gente usa essa expressão, Deus transformou a maldade do irmão de José em coisas boas. Talvez não seja uma das melhores interpretações sobre esse texto. Que, na verdade, nós podemos pensar, e o que o texto está querendo nos dizer ali é que há uma intenção de Deus de sempre trazer a bondade, sobre a nossa vida. Deus intentou aquela situação para o bem, ou seja, essa situação do Covid, algumas pessoas vão dizer, isso pode trazer, Deus está querendo trazer o mal para trazer o bem à humanidade. Eu não creio dessa forma, eu creio que Deus intenta algumas coisas, permite algumas coisas, Deus intenta para o bem. Deus permite a situação ruim, de sofrimento, de dificuldade, mas a intenção dele é para que seja para o bem. Não é o contrário, A gente pensar, ele vai mandar uma coisa ruim, e aí vai transformar essa coisa ruim em coisa boa. Não, ele intenta, a palavra seria, Deus intentou para o bem, aquela situação de José. Havia uma situação ali, havia um conflito entre os irmãos. Então, aquela situação ruim, Deus permitiu que acontecesse, e a intenção era trazer outros propósitos, Ou seja, Deus tinha um propósito benigno. Deus sempre tem um propósito benigno. Não é? Então, essa é uma perspectiva também que está dentro da soberania de Deus. Por quê? Porque Deus é. Deus é. E Ele é bom. Ele é sábio, Ele é soberano. Nada cai sobre... Nada acontece sem a sua permissão. Nada. E aí eu quero terminar, de fato, com a história de um missionário chamado Henry Martyn. Um missionário na Índia, em 1812. Ele foi missionário na Índia e na Pérsia. E ele morreu de peste muito novo, como coronavírus. Uma peste muito letal. E ele morreu novo, com apenas 31 anos, 1818. E ele escreveu nas suas anotações, no seu diário, ele escreveu assim, vou ler na íntegra. Ao que parece, o presente ano será mais perigoso do que qualquer outro que eu tenha visto. Mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso será de menor importância. Mas seja minha vida ou a morte, que Cristo seja magnificado em mim. Se Ele tem um trabalho para eu fazer, não posso morrer.
Ou seja, ele usa essa frase, né? Sou imortal para servir a Cristo, né? Para que a obra de Cristo seja completada, né? Isso é algo profundo, né? Isso é algo profundo porque nos mostra justamente essa perspectiva de que nós vivemos para Cristo, né? Se Ele tem um propósito nas nossas vidas e é de proclamar, de anunciar o evangelho dele, glória a Deus por isso, continuaremos firmes, né? E aí ele termina assim: toda a causa de Cristo está nas mãos dele. E aí, 7 anos depois que ele escreveu isso, né? Ele escreveu, eu tinha 20 e poucos anos, aí 7 anos depois, aos 24, aliás, ele escreveu aquele outro que eu falei para você, escreveu antes, e aí depois ele escreveu, isso aí foram apontamentos, anotações do seu diário, ele disse assim: se Deus não fosse o soberano do universo, quão miserável deveria ser, mas o Senhor reina, que a terra se alegre e que a causa de Cristo prevaleça. Que a causa de Cristo prevaleça. Ó minha alma, seja feliz nessa perspectiva. Palavras de Henry, missionário na Índia, Henry Martyn, 1812. Que Deus te ajude, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Não temos um cenário favorável, não temos. Não sabemos como que as coisas ficarão, não sabemos. Mas Deus continuará nos dando a segurança devida para a nossa alma, para o nosso coração, nesses dias de pandemia, de coronavírus. E que a perspectiva do Cristo de Nazaré não saia nunca da nossa frente. Deus não poupou o seu Filho e não poupará nós, meros pecadores. Se Deus não poupou o seu Filho, que é o Filho de Deus, imagina nós, réis mortais, pecadores, miseráveis. Deus tem sobre as mãos todas as coisas sobre a nossa vida. Deus te ama, Deus continua te amando, te sustentando da mesma forma que Ele fazia antes de começar toda essa situação do Covid. Que Deus te abençoe. Quero finalizar orando por você e aí em seguida a gente segue aí com os irmãos da Norte, que vai ter uma série maravilhosa sobre oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos muito por essa oportunidade. Estamos reunidos aqui, mesmo de forma virtual, mas conectados e da tua palavra, em torno da tua palavra. E a tua palavra nos diz que quando nós nos reunimos em teu nome, o teu nome é glorificado, é exaltado, é bendito. Tudo que nós meditamos aqui possa se aplicar primeiramente à minha vida, ao meu coração. Quero ter segurança e a certeza de que o Senhor continuará comigo. Isso é muito bom, Pai. É muito bom saber, quando lemos a tua palavra, de que o Senhor não poupou o seu Filho. Imagina nós. O Senhor continuará dando a segurança devida para a gente sair de casa, para a gente voltar a trabalhar, voltar a vir para a igreja, voltar a fazer as nossas atividades. Saberemos que nós não estamos soltos ao léu, Senhor. Nós não estamos dispersos longe do Senhor. O Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor continua sendo esse Deus maravilhoso, reinando na nossa vida, na nossa casa, na nossa mente, cuidando de nós. Abençoa cada irmão que participou dessa live, visita cada um deles, e porventura eles estejam entristecidos, que a tua alegria, que a nossa força possa contagiar o seu coração. Continua suprindo as necessidades do teu povo. É no nome santo e bendito de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Quero ler com você Números 6, capítulo 6, versículo 24 e 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos dê uma ótima semana. Deus te abençoe. Continuo à sua disposição virtualmente. Precisando, já sabe onde me encontrar. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana a todos. Fiquem na paz. Amém? Amém. Deus abençoe. Rose, todos aí, Eva, estou vendo aqui Penha, Joelma, Diácono Oscar, Robson, Estevão. Deus abençoe todos que estão aí. Tá bom, queridos? Um forte abraço.